Tamo aí? Boa noite. Tamo ao vivo? Aê, é nóis. Grande Tais. Pô, a gente já teve isso lá no Corona Talks, né? Que a gente tava lá no palco, agora no ambiente um pouquinho mais fechado, apesar de ser um aquário aqui, várias pessoas passando, mas... É isso aí, mas Rodrigo. falando de inovação, pô, na Rio Innovation Week, Exato. incrível. Obrigado, cara, pela participação, tá? Parabéns. Você tava palestrando aqui, correto? Aham. Sobre Hoje o quê? A gente tá aqui falando sobre a Green Mining, Green né? Mining. Na 100 Startups, viemos fazer uma apresentação ali. Desculpa, irmão. Segura só um pouco assim. Aqui? Boa. Boa. Pra projetar mais aqui. Aí, ó, tem que aprender aqui com os profissionais, meu. Boa. Beleza? Assim tá funcionando? Tá. Joia. Tá certo aí? Valeu. Vamos contar um pouco da jornada, né, da Green Mining, o que a gente vem fazendo, os resultados, né, e o porquê a gente, de certa forma, consegue estar por perto aí desse ecossistema tão importante e as empresas olham pra gente e falam assim, poxa, faz sentido trabalhar com a gente, faz sentido o que a gente faz, né, a gente desenvolve vários projetos diferentes, né, mas tem alguns que se destacam e são super relevantes aí para as empresas entrarem em logística reversa, reciclagem e na dignidade desse processo. Qual é o teu pitch aí, teu elevator pitch de 30 segundos do Green Mining, assim, aproveitando Cara, um pouco que a chapa tá quente? A Green Mining é uma startup de logística reversa que atende grandes multinacionais, garantindo reciclagem com dignidade. A gente trabalha com tecnologia, desde blockchain, IoT, georreferenciamento, para garantir rastreabilidade do começo até o fim da cadeia, mas com respeito a todos os elos. Isso para a gente é fundamental no mercado hoje que é atendido por 50 mil crianças, 1 milhão de catadores informais que são explorados por uma cadeia que precisa ter respeito. Incrível. Para mim, assim, é óbvio que eu me empolguei muito com a Green Mining porque a gente, como uma moeda social que recompensa boas ações, né, trazendo benefícios para isso, a gente olha para um lado muito mais de marketing, mas que se não tiver esse rastreamento, essa destinação correta, também entra no greenwashing, né? E a gente tem projetos assim com a Ambev, com a Corona, que a gente recompensa a reciclagem para ganhar karma e trocar por brindes, benefícios da Corona. Mas uma coisa que me interessa muito, que eu acho que a gente vem namorando e inevitavelmente vai estar plugado, é exatamente em não somente ser esse desconto, esse benefício, cashback de karma, mas a pessoa entrar no wallet e ver toda a cadeia de rastreabilidade, saber que aquela garrafa foi reciclada e acompanhou todo o processo que é rastreado pela Green Mining, correto? Tipo, é aí que você vê nossa sinergia? Perfeito, Taz. Cara, eu acho que tem um potencial enorme, muito legal, porque recompensar o bem, né, é um ativo que a Magic faz, de forma excepcional. E o que a Green Mining faz é o básico, a gente fala pirâmide de Maslow, né, para quem quiser procura aí, fisiológico. A gente faz a parte básica, né, do processo, que é garantir que o cara vai ter comida para se alimentar direito. O catador. O catador, o carroceiro. Esse cara aí, ele é marginalizado hoje, né? Quando a gente coloca o do projeto, que eu vou explicar um pouquinho o que é a estação, para funcionar, a gente traz ele para outro patamar. A gente traz ele para um modelo de dignidade, recebendo acima do salário mínimo, acima de metade da população economicamente ativa do Brasil, né? Então ele traz aqui da informalidade para uma coisa super formal, porque a gente emite nota fiscal de compra, né? Então tem uma rastreabilidade no CPF da pessoa até o material chegar. E aí, se a gente já trai o básico, por que a gente não premia esse bem feito, né? Isso a gente só faz nas estações. Mas quando a gente vai para, por exemplo, projetos que a gente estava comentando de Chapada dos Veadeiros ou em Fernando de Noronha, em que as pessoas, a população agora já está trazendo plástico para a gente poder reciclar. Pô, ele ganha lá o brinde. Mas e por que a gente não pode transformar isso na plataforma de benefícios? Não só o brinde, mas várias outras coisas legais. Total. Que ele pode estar lá, entendeu? Exato. E eu acho que aí tem um plugin incrível da Magic. Não, e lá em Saquarema a gente fez isso, né? Botou uma máquina inteligente e foi muito legal, porque a pessoa reciclando ganhava karma, trocando por brindes da Corona, prato de comida em restaurantes, entre outros benefícios, né? E cara, 1 hora antes da ação começar, fila lotado. E era muito interessante porque a gente viu 2 perfis completamente diferentes de pessoas. Você tinha a galera local que separa o resíduo, sabe que Saquarema tem uma infraestrutura de reciclagem ruim, não tem cooperativa local. Então estava muito empolgado de estar ali podendo reciclar isso pela primeira vez e ter uma destinação correta. Você tinha pessoas que, cara, por muito tempo reciclam e finalmente estavam se sentindo
beneficiadas por isso e recompensadas por isso, que é fundamental para valorizar essas pessoas que valorizam a sustentabilidade. E você tinha pessoas que, na minha visão, é um foco grande do nosso trabalho, porque na minha visão é um grande problema, são as pessoas que não vê valor na sustentabilidade. A pessoa que de fato só quer ir para a área VIP. E talvez estava ali só para reciclar e ganhar o benefício. Mas no processo viu que reciclar é legal, traz benefícios e tudo mais. Então é muito doido. Você também, na sua trajetória, vê esses perfis diversos de pessoas, assim, talvez vai ter a pessoa que de fato está despreocupado com toda aquela cadeia, talvez a pessoa que é um pouco mais rasa na abordagem, sabe? Tipo, como que você vê isso, sabe? É até legal essa colocação, porque a gente vê isso, eu faço um paralelo das pessoas do dia a dia, né, de como elas atuam e como elas estão se relacionando com o resíduo em casa, e também das empresas, né? E eu falo que é muito mais uma questão de maturidade, né, momento que ela está ali se relacionando com sustentabilidade, né? Se é um momento, não, vou fazer isso pontualmente, momentaneamente ou de forma contínua, né? E aí a continuidade, a consistência, a continuação desse processo que a gente acha importante e que aí que eu acho que vai ser um clique muito legal, porque os projetos que a Green Mining desenvolve são projetos contínuos, né? Então são projetos que eles são implementados para ficar para sempre e, se Deus quiser, ter cada vez mais implementados, né? Na estação Preço Fábrica, a gente tem já 9 estações implementadas. Então a primeira começou lá em 2021 e vem aumentando. A gente está com uma programação de mais 8 estações. Então assim, é disso para mais, se Deus quiser, para mais material ser recuperado e mais pessoas ganharem. Poxa, se tiver o ganho a mais, se tiver o adicional, se tiver o benefício por volume, por quantitativo, hoje é valor por material, ponto, direto. Mas se você gamifica isso, né, você traz uma roupagem divertida, né? Você traz um fun, ali você traz uma glamorização para o resíduo, de certa forma, né? E aí você vai falar assim, poxa, legal, o cara já está fazendo, e faz sentido ele continuar fazendo, né? Ele tem aonde continuar fazendo. Isso eu acho super legal, porque a gente consegue que essas pessoas que tiveram esse primeiro contato com o momento, pô, que legal, fiz isso, mas, cara, foi legal, reciclei, fiz a coleta de praia, fiz a atividade, ganhei o benefício. Cara, eu posso continuar fazendo e ainda ter benefício, né? Porque o benefício ele não acaba naquele ponto, fui pra balada, ganhei um camarote, ganhei um brinde. Não, você pode continuar e se beneficiando daquilo. Isso é um ato simbólico para educar a pessoa, para ela trazer sustentabilidade para os seus hábitos diários. Assim, a gente fala muito, cara, karma não é para ter pessoas que estão fazendo bem para ganhar algo em troca. É para ser um estímulo para, de fato, valorizar as boas ações e criar estímulos para as pessoas botarem isso no seu dia a dia, sabe? E de fato, a essência está em fazer a boa ação sem olhar quem, sem esperar nada em troca, né? Tipo, mas é fundamental a gente desenvolver essas ferramentas que vão estimular isso e trazer isso mais para o dia a dia, porque a gente que trabalha com isso vê que ainda é muito pouco valorizado, sabe? É claro que a ESG está nos holofotes e tudo mais, mas tá nos holofotes só, porque na superfície a gente ainda tem que batalhar para conseguir desenvolver essas soluções, né? Então, me fala um pouco sobre essa trajetória como empreendedor. Você está há quanto tempo com o Green Mining? Green Mining está desde novembro de 2018, a gente faz 7 anos esse ano. Então, você viveu um pouco esse boom pós-pandemia. Eu estou estudando responsabilidade social corporativa desde 2015, 2016. A gente lançou a Magic em 2018, então eu acho que você também viveu a entrada do termo de ESG no mercado, viu a pandemia acelerar muito, assim, como é que tem sido isso para você, tipo, do começo? Você também teve essa experiência de, tipo, cara, antes era, tipo, muito, cara, tentando mostrar o seu valor, aí hoje a galera sabe que você é importante, mas ainda para liberar verba às vezes é meio chato, até a gente chegar no momento que, cara, de fato a gente sabe que o ESG precisa ter uma verba alocada, bem organizada e é importante, sabe? Como que foi essa trajetória para você? Vamos lá, eu já venho da área de resíduos, né? Eu tenho 25 anos, né, na área de resíduos, fazendo projetos de aterro sanitário, né? E aí chegou no momento que eu falei, cara, estava inclusive fazendo mestrado em sustentabilidade, né? Eu fiz de 2016 a 2018. Chegando no final do mestrado, falei, cara, não adianta só ficar fazendo o local, projetando o local onde todo mundo vai enterrar. A gente precisa fazer parte da solução e visitando o aterro, visitando o lixão, que você vê a realidade muito nua e crua e ruim, né? Bem ruim de digerir. E não é só o cheiro que é muito ruim, não, né? É ver as pessoas catando ali, é ver criança envolvida nesse processo.
E eu vim, antes de estar nessa empresa, eu trabalhei na indústria. Eu vim de Natura, de Unilever, de Suzano, e a gente tinha a embalagem de material reciclado, e hoje cada vez mais, né, o chamado PCR, Post Consumer Recycled, né, que são materiais reciclados dentro da embalagem, né, conteúdo reciclado. Só que você tem uma cadeia de suprimento sem dignidade. Você tem cadeia, como fala, mão de obra infantil envolvida na sua cadeia. Assim, você está feliz com isso? Eu não estaria, e a indústria não está também. Né? Inclusive tem cláusulas muito fortes quando você assina um contrato com essa grande indústria, que você não vai ter mão de obra infantil envolvida, que você vai ter que pagar seus impostos, não vai ter mão de obra explorada. Então, tudo que eu via que é uma exigência legal obrigatória, né, a gente falou, poxa, isso aqui precisa trazer para o meio da reciclagem para você garantir o mínimo de dignidade. E esse foi o clique, porque antes disso, as empresas não se relacionavam com resíduos. As empresas não contratavam cooperativa, as empresas não contratavam catador, por quê? Compliance, 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 ninguém passa em compliance. A gente que apresentou, olha, eu estou contratando CLT e eu te apresento aqui todos os dados. Opa, legal, a Green Mine eu consigo contratar. Né? Foi o nosso primeiro estopim, foi contratar o catador direto, CLT, para o cara falar assim, não, aqui eu consigo, porque o cara está cumprindo toda a regra. Então esse foi o momento de trazer esse vamos dizer assim, esse diferencial, que é de certa forma até hoje, porque ainda não se contrata catador, não se faz processo seletivo de catador como a gente faz, né? Ainda tem um preconceito do catador, e eu falo que o catador é o cara que mais conhece do processo, porque, primeiro, ele já passou por poucas e boas, e ele é o cara que já está disponível, infelizmente, mas coloca a mão no lixo dos outros. Né? Eu não gostaria de colocar a mão no lixo dos outros. Você gostaria de ficar colocando a mão no lixo dos outros o tempo todo? Né? Não é uma coisa gostosa, né, de você estar lá envolvido naquilo. E depois ele tem um conhecimento absurdo, porque ele teve que viver daquilo. Então ele sabe o que tem qualidade, o que não tem qualidade, o que está bem separado, o que está mal separado, o que tem valor, o que não tem valor. Então ele é um profissional altamente gabaritado para o que a gente precisa fazer. Né? E isso vem a maturidade das empresas, de cumprir logística reversa, cumprir seu papel na sociedade, respeitar a sua cadeia produtiva. E aí as empresas que têm tem metas corporativas ou tem uma cultura corporativa mais engajada com ESG, com executar a sustentabilidade de verdade, são as primeiras, os early adopters, os primeiros a falar, poxa, quero trabalhar com vocês, quero fazer isso aqui com vocês. Poxa, faz sentido o que vocês estão fazendo de alguma forma aqui, né? E aí você vai se conectando e vai se relacionando. Algumas coisas vão ficando pelo caminho, faz parte, né, do processo, e algumas coisas vão crescendo e evoluindo. E a gente tem muito, como startup, né, de fazer um growth hacking. E eu acho que essa é uma das coisas mais inteligentes de quem entende o growth hacking e faz o growth hacking sem nenhum tipo de amarra, que é você poder crescer hackeando o seu próprio sistema. Né? Falando, cara, o que não está bom? O que eu posso melhorar? Né? E aí tem o nosso papel como empreendedor, né, de falar assim, eu estou aqui no 7º ano da empresa, eu não estou com a minha solução final ainda. Né? Minha solução final pode ser totalmente diferente, eu vou aprender muito aqui, ganhar os aprendizados comigo, com o cliente, com o parceiro, com o usuário, né, o consumidor, para hackear isso e melhorar. Ou fazer diferente, porque eu já descobri o que não funciona e eu descobri o que funciona, né? E a gente descobriu muita coisa que não funciona e faz parte, né? Cara, eu acho que o descobrir não funciona é o ciclo de aprendizado maior, né? Eu acho que é o grande fracasso bem-sucedido que é fundamental e eu acho que é muito importante, assim, às vezes a gente... É difícil, né, cara? Quando a gente desenvolve soluções de impacto, a galera é muito crítica, né? Tipo, quer um mundo perfeito e quer apontar dedo, quer criticar, e tipo, mano... Cara, a gente tá aqui se jogando no lixo, tentando resolver e você tá aí criticando. Tipo, caramba, cara, eu posso errar, por favor? Você já errou demais aí. Então, assim, é muito doido essa trajetória de empreendedores de impacto, porque, cara, você tem todos os desafios de empreender, que já são inúmeros, aí você tem todos os desafios de impacto, que também são inúmeros e todo mundo sempre quer ser muito simplista dentro das suas soluções e é zero, né? É sempre muito complexo, plugado e essa questão de testar, ter ciclos de aprendizado para você entender o que deu certo e o que deu errado é fundamental nesse processo, né, cara? Sim, eu acho que tem muito de se agarrar nas partes boas, né, nas críticas construtivas, né, e entender que mesmo que seja uma crítica um pouco mais ácida, né, o que está por trás daquela crítica, né, total. E entender que, poxa, tem coisas que eu não estou mostrando, e aí eu falo muito de comunicação e a gente vamos conversar disso porque é muito relevante, porque às vezes você fala, cara, eu estou fazendo muito legal, mas eu não estou me comunicando muito bem, eu não estou conseguindo mostrar para o mercado bem o que eu faço, né, ou o mercado está vendo parte, né, e eu consigo entregar muito mais coisa
coisa, né, o como comunicar, como sensibilizar, como trazer essa roupagem que vai ser benéfica para os clientes também. Né? Quanto mais aparecer de forma correta, coerente, sólida, né, é melhor para o cliente também. Total. Então, pensar no modelo 360 que é difícil e por isso que as parcerias são fundamentais, né? Ninguém faz nada sozinho. Não, total. Eu quero muito falar sobre os caminhos que a gente quer seguir em termos de API. Assim, como eu falei, eu acho que gamificação como estratégia de engajamento para depois ter rastreabilidade para inteligência e segurança de dados é um ciclo que precisa ser fechado, que eu acho que a gente é muito complementar. E hoje a gente compartilha um grande cliente junto, né, que é a Ambev, a Corona. Eu descobri vocês por eles e o nosso contato fortaleceu muito através desse case, que hoje cada vez mais a gente está ganhando maturidade lá dentro para poder se plugar com vocês e virar uma situação padronizada na Ambev, não pontual como ainda é em certos eventos e experiências, como foi o caso do Corona Olympic Sunset com vocês. Me fala uma coisa, como é que foi essa entrada na Ambev e o que vocês são de solução para eles, para a gente depois chegar em como a gente está imaginando costurar essa parceria lá dentro? Cara, bom, a Ambev assim, foi fundamental para a Green existir. Né? A gente nasceu dentro do programa de aceleração da Ambev. Nosso nome era Tampec. Né? A gente foi sócio do 100 Plus Accelerator, que é a 100 mais aceleradora. Sim. E aí... Já apliquei, já fui negado, inclusive, Ambev. Depois me contrata, né? Me nega, me contrata. Eu fui mais negado do que aprovado. Eu fui muito mais negado do que aprovado. Eu perdi muito mais contratos do que eu peguei. Ser negado, né? cara. Eu então, aceito assim, como um desafio. Faz parte. Mas foi muito legal porque a gente foi do primeiro lote, né? A gente foi aprovado que eles só tinham poucos, mentira, tinha gente pra caramba. Mas foi legal, a jornada foi ótima, né? E a equipe Ambev incrível do começo ao fim, né? Indiscutível. E a gente teve um grant para poder fazer o nosso sistema acontecer. Então teve um investimento inicial que a gente colocou o sistema de pé e fez a rastreabilidade e os resultados começaram a vir muito forte. E na época ainda, 2018, se falava menos de sustentabilidade ainda. Então tudo que saía, a gente teve retorno de mídia de mais de 20 milhões de reais. Né? Tudo de mídia, tipo, a gente tá com a Green Mining. mas coisas reais, não, o pessoal ia lá ver. Eu quero ver a operação, deixa eu ver como funciona. Mas acaba sendo uma pauta legal para eles muito legal. Lançarem, sabe? Então você tem um equilíbrio muito bom, né, entre investimento e retorno, e aí o material, tudo a gente manda para o Rio de Janeiro, né, então fazia toda a reciclagem aqui, foram milhares de toneladas, mais de 3 mil toneladas que a gente já coletou para a Ambev no período de contrato de coleta em vários restaurantes. Viemos para o Rio de Janeiro, fomos para Brasília, e aí depois de Brasília, né, que veio a turma falar, cara, Corona está com um posicionamento muito legal agora, vai falar de sustentabilidade, vai ser a marca Ambev que vai falar sobre sustentabilidade, né? E a gente está entendendo como é isso, e eu entrei exatamente no processo que eles estavam lançando um bar em São Paulo chamado Vista Corona. Nossa, o bar já fechou, né? Mas a gente estava lá no desenvolvimento. Que ano foi esse? 2019, no ano seguinte da nossa entrada. Antes da pandemia. Antes da pandemia. E aí, Arnaldo, cara incrível, tá lá na Ambev ainda de 2C, mas era um gerente que falou, cara, quero fazer uma coisa de verdade. E a coisa mais engraçada é que a gente já fez a apresentação de uma proposta, né? Depois de um mês, eles falaram, putz, aconteceu o seguinte, outra empresa de fora apresentou a mesma proposta para a Corona. Bom, das duas uma, né? A proposta é muito boa, né? Que legal, fico feliz, então, e eles querem fazer. Então é bom. Como o nosso custo era menos da metade, era quase um quinto do pessoal que vinha da Europa para fazer. O pessoal que vem da Europa para fazer aqui é caro, é em euro, né? Então, aí eles toparam que a gente fizesse o Protect Paradise. E aí, na pandemia, fomos implementar Protect Paradise na pandemia. E eu acho que esse é um outro ponto importante, né, de pandemia, que foi, assim, divisor de águas para Green Mining, né? O projeto de coleta de vários restaurantes sem operação, a gente já estava coletando em mais ou menos uns 10 condomínios, né? E deu a pandemia, começou aquele zona lá, março, abril e tal, eu recebo um telefonema da Ambev falando assim, olha, fiquem tranquilos e, por favor, não demitam ninguém. A gente vai manter os contratos. Cara, eu até arrepio, arrepio de verdade, só de falar, porque
esse garantiu... Em tempo de incerteza era foda. Em tempo de incerteza, né? A Ambev liderou muita atividade na pandemia, né? De álcool gel a oxigênio e tudo mais, e transformando as fábricas, ajudando os lugares e tal. E pra gente, uma startup começando ali, engatinhando, só de saber que o contrato não ia ser encerrado, a gente, esse ano, no ano da pandemia, a gente dobrou nosso faturamento. Né? Porque a gente tinha nossos principais clientes, que era a Ambev, e conseguimos novos clientes. Porque a gente começou a fazer condomínios. A gente saiu de 10 para mais de 70 condomínios em menos de 3 meses. Né? Então a gente remodelou, a gente teve que nos reinventar, mas o nosso operador, né, ele ia sozinho. Então ele não encostava na embalagem, ele só pegava no saco tudo com EPI, com máscara e tudo mais. A gente teve que deixar o material reservado durante um tempo, porque depois de 15 dias o vírus não estaria mais lá, se tivesse, né? E a gente fazia a triagem, prensagem e envio. A gente não teve... O primeiro caso de Covid nosso foi depois de 3 anos. Né? Já tinha, todo mundo já estava vacinado e pegaram o Covid depois. Então assim, a gente não teve nenhum problema de Covid com nenhum funcionário, né? E graças à Ambev a gente sobreviveu. A gente viveu e depois, durante a pandemia, tive que implantar o projeto em Trancoso e em Fernando de Noronha com o Protect Paradise, fazendo a reciclagem ao vivo dos plásticos. Incrível, incrível. E aí, tipo, eu acho que você já me falou em alguns momentos, assim, aonde que você acha que dentro dessa solução que você desenvolveu a Magic se enquadra? Eu ia meio que já responder minha própria dúvida, mas fala aí, eu tô curioso, assim. Não, para mim é muito claro, né? Em dois momentos, né? Eu acho que vale a pena só eu pincelar a estação preço de fábrica para o pessoal entender. A estação preço de fábrica, ele é um projeto, foi demandado para a gente um desafio do Boticário, então participar dos desafios para a gente sempre foi importante. Meus grandes clientes vieram de processos de aceleração ou desafios que eles trouxeram para startups e a gente ouvia muito, né? Ouvia o cliente. Cada cliente está num momento diferente, né? Então, ouvir o que ele tem, o que ele precisa e levar de certa forma adaptado, né? A sua solução ela é importante. Às vezes a gente quer, minha solução é assim, vai ter que ser assim para sempre. E o cliente, cara, mas eu quero isso, só que eu quero isso assado. Dá para assar? Ao invés de fritar? Dá para assar ao invés de fritar. Então vamos assar. Entendeu? E beleza, e o negócio funciona. E foi um pouco disso que aconteceu com o Grupo Boticário. Eles geraram pra gente, no meio do caminho, das empresas, cara, mais responsáveis corporativamente que eu já me deparei. E eles falaram, a gente quer trabalhar com a Green Mine, ponto. A gente tem que se relacionar de forma com compliance a partir de agora nessa cadeia de produtiva. E a gente precisa fazer esse negócio virar tudo. Eu falei, ótimo, o que vocês querem fazer? Abrangência. Eu quero que vocês impactem mais gente. Quantos funcionários você tem? Eu tenho 18, né? Porra. Você vai contratar 1 milhão de catadores? Cara, não, nem vou e nem eles querem ser contratados. Então, como que você vai impactar mais gente? Eu falei, olha, tem um projeto aqui na gaveta. A estação preço de fábrica, que para mim sempre foi um sonho. Levar o valor real do material para a mão desse catador. Um catador que ganha 20% do que vale o material, porque ele tem que vender para o sucateiro, que vende para o intermediário, que vende para o agregador, até chegar na usina de reciclagem, ele fica com 25%. Né? E se a gente entrega 100% para esse cara? Aumento 5 vezes o ganho desse cara. Eu mudo a vida dele, dá água pro vinho. Mas como que você fecha essa conta e os outros custos? Exatamente, o custo de logística reversa é mantido pelo patrocinador, pelo mantenedor. Tá. Então eu tenho uma operação enxuta, então tem que ser eficiência e a tecnologia vem para eficiência. Com o aplicativo o cara já fala, estou indo entregar, ele já tem lá o valor que ele vai receber, porque ele pesa ao vivo, né? Joga no sistema e o peso já vai para o aplicativo dele. Mas então, esse que é a coisa doida que a gente batalha muito também, no sentido de mostrar o valor econômico do investimento e impacto. Né? E você consegue acessar essa verba do patrocinador por uma contraproposta de marketing? É isso que eles enxergam? Não. Ou você consegue trazer alguma coisa de volta para eles? Tem 3 questões. A reputação é uma delas, mas você sabe que não é o nosso maior ativo. A gente precisa melhorar muito isso. Né? Eu falo que a gente poderia e tem condições de comunicar muito mais. A gente faz muita coisa e comunica pouco, comunica mal. Né? Mas os 2 principais é logística reversa, é uma obrigação legal. Esse ano são 30% que as empresas têm que trazer de volta, né? E tem muitos dados errados hoje no sistema, com material sendo coletado pelo poder público. Esse material não vale se você não for ressarcido, e ninguém ressarce poder público hoje. Muito material pós-indústria sendo transformado em pós-consumo de forma errada no sistema. Então a gente traz toda a transparência que precisa ter na logística reversa de garantir pós-consumo, né? Com
rastreabilidade do começo ao fim da cadeia, então esse é o ativo maior que a Green Mining tem. Depois, feedstock, de garantir material, né? Então a gente está para bater 5 mil toneladas esse ano, com 5 mil toneladas de material entrando na cadeia adicionalmente, né, conseguindo recuperar mais material, porque a indústria precisa ter o conteúdo reciclado, é uma meta, é uma obrigação legal, né, e depois reputação. Então a gente vê 3 ativos aí que a gente tem. O ativo de reputação deveria ser super forte, mas a gente não ainda trabalha bem e podemos trabalhar melhor em conjunto, inclusive, né, porque eu acho que você tem um puta comunicador, um puta cara que consegue trazer esse engajamento de cada vez mais gente e mostrar o negócio acontecendo de verdade, né? Porque toda entrega é fazer o bem, né, nessas estações. Assim como na Protect Paradise, todo mundo que leva tampinha, que leva plástico, né, tá fazendo bem também. Lá a gente dá o brinde, né, de volta, um porta-copos, um mosquetão, uma reciclagem ao vivo, né? Mas podem ser outras coisas, podem ser mais coisas, né? E aqui a gente não dá nada mais. Dá o valor do real do material, que já é muito, teoricamente, economicamente, né? Mas podemos dar mais. Não, mas sabe uma coisa que eu acho que é importante a gente ter as conversas difíceis? É tipo, a gente quer fazer o bem. A empresa que está ali está querendo vender, querendo ter um marketing. E tudo bem também, porque eu antigamente, no começo da minha trajetória, eu apontava esse dedo. De tipo, cara, empresa filha da puta que quer lucrar e blá, 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 se beneficiar da imagem. E aí eu fui entendendo, cara, o mercado é muito competitivo. E todas as pessoas que trabalham dentro da Ambev, que eu tô tendo o privilégio de conhecer mais, ninguém ali, todo mundo tá correndo, cara, tá na correria, é um mercado competitivo, tem metas, tem concorrentes que estão chegando com tudo. Então assim, cara, tudo bem a empresa buscar lucro, ela tá querendo empregar pessoas, ela tá querendo ter folha, ter caixa para crescer e tudo mais. Eles contratam a gente soluções de impacto que eu acredito que precisam de fato ter o coração no lugar certo, mas ao mesmo tempo a gente também, como gestores de impacto, precisam entender o nosso modelo de negócio e como a gente vai se sustentar e crescer financeiramente para gerar mais impacto, né? Então, assim, como que você enxerga isso? Porque uma coisa que tem me ajudado a crescer dentro dessas empresas tipo Ambev e até como startup, solução é o seguinte: eu sei que eu quero fazer o bem. Eu hoje tenho um hub de ONGs que a gente acolhe líderes sociais para fazer um mapeamento, qualificação de projetos sociais, mapeamento de fornecedores. É um olhar muito humano. Claro que eu preciso traduzir esse humano num relatório que a empresa vai conseguir entender e vai ter momentos que eu tenho que botar o lado humano de lado. Mas quando eu falo com as empresas hoje, eu confesso que eu não sou muito humano. Eu entendo que ela quer vender ou ela quer fazer o marketing. Isso tranquiliza a empresa, às vezes, que o gestor está ali querendo tomar todo cuidado com as palavras dele. Ele não quer falar que ele só quer vender, mas é a realidade da situação, porque ele quer apoiar bons movimentos que ele acredita e apoia como ser humano. Mas eu acho que a gente também tem que entender esse valor que a gente está criando para ele, né? Obviamente você... Até que eu acho que para você é um pouco diferente, né? Porque você, de fato, está muito direto à dor de compliance, de rastreabilidade, que às vezes nem chega no relatório para os investidores lá da Bolsa, né? Tipo, é outra abordagem, né? Mas eu, particularmente, já aceitei o desafio e eu acho que as empresas fazem greenwashing na medida que não tem ferramentas para respeitar suas realidades. E eu acredito que isso acontece no mercado hoje. A empresa que está querendo lucrar e está querendo promover a sustentabilidade, no fim ela precisa vender. E tem poucas soluções que conseguem conectar isso, sabe? Então como que você enxerga isso? Você também enxerga isso como uma conversa difícil? Você não concorda com isso pela sua solução? Como que você enxerga isso que eu falei? A conversa difícil, na verdade, que ela é real, né? É a gente entender a empresa, né? Então, exato. Assim... e respeitar isso, e não apontar dedo. Não, mais do que respeitar, né? É entender, né? Eu vim da empresa, né? Eu estava na Unilever e na Natura, que são clientes meus, né? Foram clientes meus. E o real é assim, a empresa com fins lucrativos, se não tiver lucro, morre. Ponto, né? Então não adianta ela colocar milhões em coisas que não vão gerar lucro e podem gerar prejuízo, que ela morre. Legal, então sabemos disso. O que é importante para ela?
putz, ela tem um trabalho de imagem, ela tem um trabalho de reputação, ela tem um trabalho de governança. Ela não pode tomar multa por governança e ela precisa ser relevante. Legal. Eu consigo ajudar aqui? Consigo. Eu consigo ajudar aqui? Também consigo. Né? Então, assim, é saber onde você ajuda ela. Né? Não onde elas ajudam você. Né? A gente está aqui para ser um braço. Ela podia fazer tudo interno. Vou criar minha gamificação. Quantas já não fizeram? Total. Vou criar minha área de sustentabilidade. Vou executar a sustentabilidade. Mas não é o core. Não é o core. O core delas é fazer produto, vender produto e executar produto. Mas você consegue, através desses processos, né, que a startup tem, dos ativos que ela tem, dos diferenciais que ela tem, ser relevante. E eu acho que talvez essa seja a coisa mais importante. Total. Se você for relevante, né, você vai ser querido e vai ser mantido e vai ser bem coisado. Eu vou dar o exemplo específico, que foi um dos mais... Vou dar os 2 exemplos, são bons. Boa. Diferentes. Dá um, porque a gente está com pouco tempo. Bem rápido. Eu queria Chapada dos Veadeiros. Boa. Chapada dos Veadeiros foi feito rota lá pela própria equipe da empresa e os clientes falam assim, cara, vocês não podem tirar a coleta de vidro daqui. Vocês resolveram o vidro de Chapada dos Veadeiros. A gente faz coleta em 80 pontos lá. Junto com a cooperativa local, com parceria com a cooperativa local. Isso aqui é hiper relevante. Tipo, a gente tem marca dos tambores de corona de vidro espalhados, inclusive, nos PEVs. Então, assim, tem relevância de marca, tem relevância para o cliente. Eu sou relevante. Putz, se tirar, cara, o concorrente já viu que o negócio é relevante. Faz sentido abrir espaço? E o último, realmente, é que a gente tem um espaço em Fernando de Noronha, que é um espaço que a gente conseguiu por fazer um projeto social com a administração, né? Que tem uma exposição incrível de marca, entre aspas, sem custo, porque não se paga para ter o outdoor que tem lá, né? Que a concorrência quer muito, tá lá e não consegue. Porque ela não tem um projeto de relevância para entregar. Irado. Então, ser relevante para a marca. Irado, animal. Para concluir aqui, né? A gente hoje tá fazendo um rebranding da Magic, muito para focar sobre o foco da gente como social tech hoje, porque de fato a gente começou a entender as coisas, as soluções escaláveis que a gente quer focar. De fato, a gamificação é fundamental. Ter um software de gestão de estratégias de impacto com dados compreensivos, análise de dados, plug and play, API, para eu poder plugar a minha gamificação com uma máquina inteligente que vai estar plugada com um rastreamento do Green Mining. Então, assim, eu estou muito feliz porque hoje a gente começou a abrir conversas, porque a gente conseguiu desenvolver cases fortes de relevância dentro da Corona e da Ambev, ao ponto deles quererem abrir essas conversas. Eu fiquei muito feliz de saber que até já chegou em você, de querer plugar a gente com a Magic, e bom saber que a gente já está conectadíssimo, sabe? Eu acho que a gente consegue desenvolver as soluções com mais agilidade e tudo mais. Então, eu estou muito feliz com tudo isso, porque eu acho que tudo isso é precedente, isso é solução que vai potencializar para o mercado, para cada vez mais a gente plugar a rastreabilidade com KPIs de negócio, para as empresas quererem investir mais nessas soluções e ver mais esse valor. Então eu estou muito empolgado para poder construir esse futuro contigo e eu acho que nesse momento que a gente está focando muito aqui no Renovation é falar sobre o nosso momento como social tech mesmo. Eu acho que a nossa parceria é muito importante nesse lugar, de ter uma forma de plugar com uma solução de rastreamento que já está consolidada dentro desses clientes que a gente também está namorando, porque também tem a questão de tecnologia, tem a questão de comercial, relacionamentos comerciais, tudo meio junto, né? Empreender é muito desafiador nesse sentido de respeitar todas as caixas, mas eu fico muito feliz porque contigo eu me identifico muito assim com a tua visão comercial, a tua visão de mercado, a tua visão de solução mesmo. E, cara, eu tô animado de estar contigo desenvolvendo essas soluções. Obrigado mesmo por me ensinar tanto e sempre estar com o canal aberto. A gente já teve momentos que eu te liguei, cara, tô pensando aqui o que você conhece e você me atende, cara, isso é muito importante. O mercado, eu acho que vai agradecer a gente no futuro, porque a galera ainda é muito competitiva, cada um na sua caixinha, e eu acho que, cara, ninguém pode largar a mão de ninguém, a gente tem que ser open source para desenvolver essas soluções. Então, de novo, cara, te agradecendo e falando o quão importante é tudo isso, cara, essa troca que a gente está tendo aqui agora, como a gente tem no dia a dia e nos projetos que a gente desenvolve, sabe? Eu que te agradeço, e tem uma frase de uma investidora que ela fala assim, olha, o bem não tem concorrência. E é isso, quando a gente quer fazer o bem, a gente agrega, a gente vai achando onde as peças se encaixam e vai fazendo acontecer, e cada momento vai ser de uma forma, mas o importante é
essa união, sem dúvida, né? E a evolução. Se a gente tiver união e evolução, cara, tá bom para todo mundo e tamo junto. Animal. Pô, muito obrigado a todo mundo que tá aí. Green Mining, fica ligado. Se você tem uma grande empresa também que tá precisando desse rastreamento, esse é o cara. Muito obrigado, cara. Parabéns por todo o trabalho, em relação a todo o cuidado com os catadores, esse seu olhar para os seus colaboradores. É fundamental a gente ter essa valorização. Sem dúvida. Obrigado, Tassi.